Esse texto aqui que nós lemos, pode deixar ler. Deixa baixinho, eu vou... Ó, esse texto que nós lemos aqui é um texto extremamente conhecido. Você pode perceber aí na sua Bíblia que ele é um texto que traz uma reflexão referente a uma família, né? E esta família aí, ela está bem dividida de uma forma que nós podemos destacar a presença aí do pai e a presença do filho. E o texto está falando que o filho, ele acessa ao seu pai com um propósito bem distinto, né? Um propósito bem interessante. Você percebe que o pai aparece aí no texto exatamente no momento em que o filho quer requerer aquilo que lhe é de direito, né? O filho quer acessar aquilo que o pai tem. Você percebe que o filho não vai em busca do pai pelo que o pai é, mas é pelo que o pai tem. Então, o texto começa deixando claro que a visão do filho está totalmente voltada para uma herança, né, paternal. E o texto que nós lemos, do capítulo 15, versículo 11, até o versículo 17, diz assim, ó, eu vou ler novamente. E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai, dá-me a parte dos bens que caiu para mim. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida depravada. Ó, veja, eu vou parar por aqui, por quê? Porque é um dos tópicos que eu quero parar a reflexão. Você percebe que esse rapaz, ele acessa primeiro a herança, ele primeiro acessa a herança, e Anderson, depois que ele acessa a herança, ele vai para distante do pai. Então, o que mantinha ele perto do pai era o que o pai poderia lhe favorecer. Era aquilo que o pai poderia proporcionar para ele. E esse rapaz, então, acessa aquilo que lhe propõe e ele se afasta do pai. E agora, distante do pai, ele começa a gastar toda a herança do pai, Ananda. E gastando esta herança, ele começa a esvaziar o seu estoque. Ele começa a esvaziar aquilo que ele tem guardado, E distante do pai é assim. Não adianta. A gente sempre sabe que distante do pai a gente não consegue resguardar ou guardar nada. A gente consegue ter alguma coisa junto do pai. Longe do pai, a gente começa a perceber que a nossa reserva, Ananda, vai se esvaziando. E esse rapaz começou a perder essa reserva. E o interessante é que o versículo depois, ó, diz assim, ó, o versículo 14. E havendo ele gastado tudo, olha aí, ó, quer dizer, esvaziou. Ele ficou sem nada. Ele gastou tudo. Aí, quando ele gasta tudo, houve naquela terra uma grande fome. Aí é que eu quero entrar. Por quê? Porque houve uma grande crise, Anderson. E quando a crise vem... Ah, para. Você não pegou nada. Eu tenho que parar, eu vou parar por aqui. Não. Anandão, pode amarrar o cabelo. Porque agora você vai ter que entender esse negócio aqui mais profundo. Porque eu vou falar bem simples para você entender, Anderson. A crise só vem quando você está desapercebido. Já percebeu? A crise, eu não sei se você já percebeu. Quando você anuncia, mãe, acabou o papel higiênico. Quando você vai ver o resto dos itens, acabaram tudo. Verdade. Já percebeu que a crise é anunciada pelo primeiro item que falta? Não é assim? Aí você fala, nossa, acabou o feijão, amor. Aí logo você grita, mas você não viu que o arroz acabou também, acabou o café também, acabou. Tá pegando? Meu Deus. Aí vem a crise. Mas só que esse é o grande detalhe que eu quero trazer nessa noite para nós. Nós refletimos e paramos para pensar sobre tudo que nós estamos vivendo. Por quê?
Porque esse rapaz aqui, ele acessa a herança do pai, só que ele gasta ao estar distante. Então, ó, estar distante do pai me faz esvaziar a minha reserva. Então, o que eu estou querendo dizer? Nesse contexto que estamos vivendo, Lê, a herança que este rapaz leva não só se refere ao campo financeiro, ao campo material, ao campo de bens. Mas no contexto que nós estamos vivendo estar distante do pai faz com que as nossas reservas sejam gastas, sejam esvaziadas. E aí logo vem o quê? Logo vem a crise. Logo vem a fome. E que fome é a fome que vem distante do pai? Nós bem sabemos que é a fome da presença, é a fome do alimento espiritual, é a fome do quê? Né? Do contexto que só o pai pode nos oferecer. Não é dinheiro, não é salário, não é nada físico, né? A gente às vezes pode ter tudo, né, dentro de casa, mas sente uma falta, né? Tá estranho, né? E nós estamos longe de cultuar na igreja. Nós temos semanas que a gente não está cultuando na igreja, uma semana já, e o quanto a gente sente diferença, amor. Quanto está ficando diferente ficar distante da presença. Mas, graças a Deus que nós temos estoque. Graças a Deus que nós temos estoque. Porque o que eu quero destacar aqui, nesse contexto dessa noite, é exatamente o como eu estou perante a crise. Entende, Lê? Como eu estou perante a crise? Como nós estamos perante a crise? Porque se ela chega e nos pega o quê? De calça curta, desprevenido, aí a gente cai. Porque esse garoto aqui, você viu aonde ele foi parar? Ele foi parar lá nos porcos. Ele foi parar nos porcos. Então ele foi, em declínio. Por quê? Porque a crise chegou, Lê. E a crise sempre vem. Mas só que como nós estamos? Como é que a gente está de pé? Entende, Ananda? Como é que a gente está, se esperando? É aquilo que você bem destaca sempre, que o trabalho de vocês ele é bem distinto. Ele é muito de etapas, né, de momentos. Né? Uma hora está bom, outra hora não está. Mas como é que vocês têm que estar? Sempre preparados, prevenidos. Se vocês não tiverem uma reserva, vocês são pegos de surpresa. Né? Se vocês não guardar, né, o do mês que vem, o do segurança do mês que vem, poxa, esse mês entrou, então vamos resguardar. É exatamente esse contexto que esse ano está passando. Ele está passando qual contexto? O contexto de que acabou, e olha só, o 14, e havendo gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e ele começou a passar necessidade. Aí, é fatal. É fatal. E como que eu posso me preparar para a crise? Como eu posso me preparar para a crise? Como, pastor? Não gastando a herança. Não desperdiçando a herança. Né? E você percebe que o interessante é que a Bíblia ela deixa um versículo que diz assim, que nós sempre até usamos essa expressão. Existe uma expressão que diz assim, não dê pérolas aos porcos. Né? A gente não dá pérolas aos porcos. E o que é não dar pérolas aos porcos? Ok, pastor. É a gente não entregar a nossa herança para quem não sabe o valor. É forte. Tá pegando? É a gente não desperdiçar a nossa herança para aquele que não sabe o valor. Quem não sabe o valor da herança do pai, é desperdício se você entrega. E o que este rapaz fez? Saiu da sua casa, levando a herança do pai e desperdiçando. O que ele estava fazendo? Dando pérolas aos porcos. Quando a crise veio, quando a fome veio, quando pegou ele de surpresa, porque a grande questão, o Anderson, é que a crise, ou muitas crises, revelam verdadeiramente qual é o quadro que nós estamos vivendo. Porque a crise ela vem revelar quem é quem. Você pode perceber, muitos empresários estão fechando, estão quebrando, estão ruindo. Por quê? Porque já estavam ruins, já estavam quebrando, já estavam mal das pernas. Não podiam passar por uma crise. Se passassem por uma crise,
não iam suportar. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que muitas crises vêm revelar o nosso verdadeiro quadro. Ó, veja, ele desperdiça o que tem. Logo, ele está o quê? Alimentando porcos com pérolas. Com o quê? Com o que ele tem de melhor. Quando acaba, quando ele chega num final, quando ele chega num momento em que ele não há mais herança, não tem mais herança, não tem mais nada, aí então ele procura uma ajuda. E o texto fala aqui, ó, versículo 15. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra. E ele o enviou aos seus campos para alimentar porcos. Viu? Como só revelou. Entende, Lê? Então, a gente tem muito a aprender com esse texto. Ele é um texto muito conhecido, é um texto bastante assim, usado, né, geralmente para aqueles que estão afastados, aqueles que estão distantes, né, porque ele é o filho pródigo. Mas hoje eu quero absorver esse ensinamento com esse contexto, exatamente parando sobre essa percepção de como ele foi pego, Ananda, como ele foi pego, por que ele foi pego, surpresa, porque graças a Deus, Anderson, nós estamos passando por esse momento e não é de surpresa, nós estamos preparados. Graças a Deus, eu posso chegar hoje aqui e dizer para vocês que eu tenho visto que a igreja do Senhor, ela está realmente muito mais forte. Para quem conhece ou conhece um pouco da palavra, já fala, opa, isso aqui eu já sabia que está aqui. Já sabia que então não é aquela surpresa, tipo, nossa, o que não. Tá acontecendo? Não. Para muitos já era esperado, né? Já. Então eu já estava esperando uma o que eu falei, bomba dessa. É o que eu falei com a Ananda. Eu falei o quê? Ananda, nós já bem sabíamos que nós iríamos colher tudo que está acontecendo. Por quê? É cumprimento de uma agenda global, uma agenda mundial e uma agenda também, o quê? Antes de tudo, aqui ó, profética. Uma agenda bíblica. Então tudo que está acontecendo está se cumprindo. E está nos levando para onde? Para a vontade do Pai. Para a vontade do Senhor. E você vê que ele começa a ter desejo de comer o que os porcos comem. Porque toda vez que você gasta a herança com quem não dá valor, você começa a comer o que ele come. É verdade. Tá pegando? Então, todas as vezes que eu começo a me afastar do propósito, você pode ter certeza, eu vou me misturar com quem está na lama. Esta é realmente a verdade maior. A verdade maior é que toda vez que eu me esvazio, toda vez que eu estou, né, sem mais nada da herança do pai, nada do que o pai deixou para mim, eu vou chegar à lama. E ao chegar lá, você percebe que ele faz o quê? Ó, eu vou ler para a gente ver. Aqui, Léo. Diz assim, ó. O 17, versículo 17. Diz assim, ó. E ele caindo em si. Ó, isso aqui é terrível, Anderson. Lê. Isso aqui é terrível, ó. E ele caindo em si. Por que esse texto aqui ele é o texto-chave? Eu acho que esse versículo é o versículo-chave. É óbvio que a gente precisa estar muito atento no que está acontecendo. A gente precisa estar muito centrado em como nós estamos, como é que está a nossa fé, como é que está a nossa herança, né? E qual é a herança que eu me refiro aqui? Como eu disse, não é financeira, são as virtudes do Espírito, são os frutos do Espírito, o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, porque nós somos igreja, indiferente de estarmos dentro do templo, indiferente de estarmos, né, reunidos lá no local, né, congregacional, indiferente de nós estarmos, né, todos reunidos todos os dias, nós continuamos igreja, nós somos igreja. É isso que nos faz estarmos em um só mesmo propósito, em um só mesmo espírito, em um só mesmo foco, né, ligados pelo fruto do Espírito, né, pela unidade do Espírito. Isso nos faz ser igreja. E quando eu vejo o versículo 17 dizendo assim, ó, e caindo em si, Ananda, eu percebo uma coisa. E aí me vem a pergunta na minha mente. E se eu
pudesse pregar hoje, se eu estivesse pregando, eu ia falar, não disfarça não. Eu ia perguntar assim, ó. Eu ia perguntar assim, ó. Eu ia falar assim, ó, cadê Deus aí? Cadê o Pai aí? Eu vou repetir. O texto está dizendo assim, ó, no versículo 17, está dizendo assim, ó, e caindo em si. Cadê o Pai? O Pai está lá? Não. Ele está como? Ele está sozinho. Eu vou repetir. Por quê? Porque, Lê, tem horas que eu me meto em situações que eu perco a reserva e Deus não vai me buscar. O Pai não vai atrás de mim. Você vai ficar sozinho. Por quê, pastor? Por quê? Porque todas as vezes que eu me coloco em situações difíceis, Deus não me tira. Eu vou repetir. Toda vez que eu me encrenco e peço a herança sozinho, o contexto desse texto, ele explica tudo. E qual é? Pergunta. Qual, pastor? Ele é, na verdade, que esse rapaz se precipitou. Ele pediu o que ele não podia ter antes do tempo. Meu Deus. Ele pediu herança. Ele podia pedir? Não podia. Aí ele foi lá e pediu antes. Eu quero antes. Às vezes a gente está muito ansioso por algumas coisas, ansioso, e Deus está falando o quê? Não, calma. Então o que levou esse rapaz a essa situação? A se esvaziar e ficar vazio? A ansiedade. O agir fora do tempo. O agir precipitadamente. Levou ele a ficar o quê? Com o estoque vazio. Ele agiu de forma tola. E aí nós estamos vivendo tempos que a gente tem ouvido falar muito sobre essa questão das virgens. Né? Lembra das 10 virgens, lá do capítulo 25 de Mateus? Hein, Amanda? Isso aqui que fala lá? Que tem 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E as 5 loucas são quem? Aquelas que não têm estoque de azeite. Aí você entende que esse rapaz, ele fica vazio, ele fica sem estoque, ele fica sem nada. Por quê? Porque ele age como as virgens. Ele age precipitadamente. Ele age e sai, né, de forma o quê? De forma insensata. Ele não age de forma sábia. Sem pensar. Então simplesmente explode, eu quero, eu desejo, eu vou, eu faço, eu. E aí se afasta da presença do Pai, se afasta da vontade do Pai. E aí fica sem estoque, fica sem azeite. Mas graças a Deus e graças ao nosso Senhor, que nós somos uma igreja que estamos cheios de azeite, cheios da virtude do Espírito Santo. Graças a Deus que eu chego hoje aqui, Ananda, e eu posso ver vocês falando do Senhor, testificando do Senhor, ministrando sobre o Senhor e sentindo o desejo e a vontade do quê? Da presença do Senhor. Querendo ir buscar a presença. E o que eu vejo hoje são pessoas que se lançam fora, se lançam distante, se lançam em suas ansiedades, gastam tudo o que têm, ficam completamente rendidas na situação que estão vivendo e depois não sabem voltar. Porque aí é que está o grande segredo, viu? É poder fazer o que ele fez. Ele falou assim, ó, o 17, ele diz assim, o 17, e caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei. Aí, ó. Tá vendo? Aí eu fico pensando assim, o Anderson, cadê o pai, uai? O pai não foi levantar ele. Porque quando o pai não tem culpa, quando o pai não tem nada a ver com as nossas decisões, o pai permite com que a gente se levante sozinho. E eu vejo, naquilo que nós entramos aqui falando, que eu vejo o momento em que estamos vivendo, um grande momento de despertar para estas pessoas, Anderson. Está pegando? Que Deus está chacoalhando a figueira, Deus está balançando, dizendo o quê? Despertai, despertai. E para quê? Para que tenha o quê? Um levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Amém. Está pegando? Forte. Isso é fortíssimo. Isso aqui é tudo que nós estamos vivendo. Aí, ó, parece que não. É que o povo só prega para desviado isso aqui, né? O filho pródigo parece que só pode ser para desviado, né? Mas não é não, aí tá aqui, ó. Tá à volta do... Aqui, ó, os tempos que nós estamos vivendo.
certo modo, é o que a gente está vivendo. É o que todo mundo está passando. Nós que somos igreja, graças a Deus, a gente tem reserva. Nós temos reserva. Mas esse povo que está afastado, esse povo que está distante, esse povo não entendeu. Aí ficam, sabe o que eu tenho ouvido? Ai, pastor, que vontade de cultuar. Mas sabe, bem agora que não tem igreja aberta, eu estou com tanta vontade para a igreja. Eu tenho encontrado um monte de gente lá no Vila São José, lá na região, nossos vizinhos, dizendo, ai, que vontade de ir pro culto, né, pastor? Bem agora que não tem igreja aberta. Então eu vejo muita gente com vontade de cultuar, mas não tem igreja aberta. Vê o quanto Deus tem feito o quê? Levantado, despertado as pessoas, feito com que essa palavra aconteça. Então é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto que Deus tem permitido tudo isso acontecer. Para quê? Para esses que perderam a sua fé, perderam a sua esperança, perderam os seus sonhos, perderam as suas promessas no meio do caminho, né? Voltaram a pensar, epa, peraí, na presença do Pai, lá eu tenho pão. Na presença do Pai eu tenho. Na presença do Pai eu posso. E na presença do Pai eu não vou viver desse jeito. Aí ele pensa assim, ó, eu vou voltar e eu vou me colocar como servo. Eu vou voltar e vou me colocar como o quê? Como um servo. Eu vou voltar e vou servir meu pai. Ó, eu não sou mais digno de ser chamado filho. Faze-me dos teus servos, dos seus servidores. O versículo 19 diz isso. Aí ele volta a ler com o ímpeto de querer ser o quê? Querer ser servo. Tá pegando? Eu falo. Falo. Piora. Eu pioro. Pioro mesmo. Vai, eu falo mesmo. Ele volta com o desejo de ser servo. Tá pegando? Mas quem ele é? Filho. Mas ele volta querendo ser servo. Mas quem ele é? Filho. Mas por que ele quer ser filho? Por que, pastor? Porque todas as vezes que você perde a herança do pai, o inimigo, a primeira coisa que ele rouba é a tua identidade. Você não se sente digno. O inimigo te desgasta, ele fala assim, ó, você não vale nada, você é suja, você é imundo. Quem é você, rapaz? Quem é você, comedor de feijão? Quem é você, ô Zé Ruela? Quem é você? E você começa a sentir o quê? O pior dos piores. O inimigo sempre bate na tua autoestima, ele sempre bate na tua autoimagem, ele começa a te denegrir, ele começa a dizer que você não é digna, que você não pode, que você não deve, que você não é. Aí você volta como? Volta com o rabinho entre as pernas, você ajoelha o joelho no chão e começa a orar e falar o quê? Começa a dizer assim, pai, eu nem sei, Senhor, se eu posso orar, se eu sou digno. Ainda, você nem consegue orar, você começa a chorar, clamar, só o quê? Se humilhar na presença dele. Mas uma coisa maravilhosa eu tenho que dizer aqui. Pastor. Pergunta. Que, pastor? Ele chega se colocando como servo, mas Ananda, como o pai recebe ele? Como filho. Os braços abertos. Com os braços abertos, dizendo o quê? Que, pastor? Lá fora tu pode perder a identidade, mas na minha presença ninguém tira o teu cargo, a tua posição. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que você nunca perde o lugar de filho na presença do Pai. Aleluia. Você nunca, Anderson, vai perder na presença do Pai o seu lugar. Amém. E o Pai nunca esquece, Ananda. Você pode voltar, ó, o pior que for, sem herança, sem nada, vazio. E é assim que esse povo vai voltar. Esse povo vai procurar as igrejas, Ananda. Esse povo vai vir tudo para dentro. É por isso que eu estou falando, os ministérios estão fortes, estão sólidos, estão com os braços abertos, assim, ó, Anderson. Vão ver muitos filhos voltando. E dizendo assim, pastor, me trata do jeito que eu quiser. Eu posso limpar o chão aqui, pastor. Eu posso lavar o banheiro. Tá pegando. Mas o Senhor vai receber como? De braços abertos, dizendo, vem filho, que tem roupa nova, tem alpargata nova, tem anel novo, tem promessa nova. Glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor vai fazer uma grande festa. Olha o texto se cumprindo. E quando uma alma é aceita, quando Jesus recebe uma alma, quando há uma alma que se rende ao presença do Senhor, há festas no céu. Pegou? Então, Anderson, o que eu venho trazer para a nossa reflexão, para nossos corações aqui nessa noite, é de fato uma palavra que ela é restauradora. Mas não é para o Anderson, não é para a Ananda, não é só para aqui, para a nossa família. O que nós estamos vivendo é tempo de reino, é restauradora de processo de reino. Nós estamos vendo, Anderson, em nossos tempos, nós nunca vimos nada igual.
Verdade. Nós já vivemos isso antes? Nunca! Até falamos da gripe suína, que nós passamos por essa lamentável etapa, já estávamos já adultos, mas nós nunca vimos nada igual parar o mundo todo. E Deus permitiu, né, parar o mundo todo. Por quê? Porque é tempo de chacoalhar, é tempo de o quê? Fazer com que estes que são filhos estão aí perdidos, sem identidade, né? Escondidos. Quantas pessoas você conhece que você nem imaginava que era crente e do nada começou a cantar um louvor lá na sua empresa, lá no seu trabalho? Começou, ao único que é digno. Aí você olha e fala, nossa, mas eu nem sabia que você era cristão? A gente comprou o carro, eu não sabia que eles eram cristãos mesmo. E lá, toda vez que E Deus está revelando, né? Toda vez que a gente vai lá agora, tá tocando um louvor. Olha, toda vez. Toda vez. Quantos são, eu falei para ler, quantos são os lugares que nós temos visto que só cantavam forró, sertanejo, funk, trocaram tudo. Até na Rocinha, no Rio de Janeiro, na rádio lá da Rocinha, botaram o quê? Louvor. Não teve mais tiroteio, não teve mais guerra entre policiais e traficantes. Estão tendo o quê? Louvor. É os muitos e muitos que estão sem o quê? Identidade, mas que estão caindo em si. E não sabem a hora. Estão voltando, hein? Parece que eu posso ouvir uma grande marcha. Meu Deus. Eu fico perturbado com essas coisas. Eu vejo o pai com os braços abertos. E o propósito dele não vai ser alcançado? Vai ser alcançado. Eu não tenho dúvida, Anderson. A igreja vai sofrer um grande avivamento. E este avivamento está por vir. Lembre-se que o Senhor disse: nós viveremos um grande avivamento antes da volta do Cordeiro. Mas o povo acredita, o povo acha, Anderson, que os cristãos vão ser apáticos, vão ser humilhados apenas, vão ser perseguidos. Não, nós seremos muito avivados. A igreja vai arder em chamas antes do avivamento. É profético, é bíblico e vai se cumprir. Glória a Deus. Será um grande mar, um grande oceano do Espírito. Eu posso sentir. Eu acho que irmãos, quando o Senhor estiver nas nuvens raiando, eu acho que a igreja, pelo amor de Deus, eu acho que é impossível não sentir a presença dele chegando. É igual você, Anderson, quando foi receber a Ananda lá no altar, né? Ou nós, né? Quando vemos um casamento e o noivo está no altar, né, Lê? E a noiva está chegando. Quando a noiva está chegando, o noivo já não sente? Já começa a ler pelos sinais ao redor. Ó, tá pegando? A música muda, o ambiente muda, porque as pessoas mudam tudo, fecha-se as portas, o povo se levanta. Oh, meu Deus. Ó, os sinais todos começam a acreditar. Aí, o noivo lá na frente já fica como? Já se arrepia todo, dos pés à cabeça, porque ele sente. Agora, será que a gente não vai sentir? Quando Cristo se posicionar em céu de glória, descendo com aqueles bilhões e bilhões de... Nem sei quantos. A Bíblia diz que não tem como contar de anjos e santos que virão com ele. Meu Deus. Os santos todos virão com eles, Anderson. Ali estará Zacarias. Em Ezequiel, Daniel estará naquele meio. Meu Deus. Oh, Senhor, meu Deus. Todos estarão lá. Davi, eu gostaria de ver o baixote Davi. Muitos. Encontrar todos eles descendo só para vir ressuscitar. Vir para tomar o corpo deles e voltar. Em um abrir e fechar de olhos nós estaremos todos juntos. E aí muitos acreditam e acham, né, de uma maneira tão triste e tão pragmática, que a igreja, Ananda, ela está, ela vai ser calada, vai ser abatida, Anderson. Isso não é o que eu vejo nas Escrituras. As Escrituras nos demonstram um fato glorioso, poderoso. A igreja será gloriosa. Se nós lermos a igreja do capítulo 12, lá do Apocalipse, aquela que está vestida de sol, e eu sempre falo sobre isso, ela está vestida de sol, pelo amor de Deus. E aí surge um grande dragão para perseguir e devorar aquele que ela vai gerar. Tá pegando? Então, quem é esta vestida de sol? A não ser a igreja. Quem é esta vestida de sol? Vestida do Cordeiro, vestida de Cristo, do sol da justiça.
é esta? Esta é vestida pela glória, pelo resplendor do Cordeiro. Obviamente que é uma tipologia, mas é a igreja. A igreja é gloriosa, a igreja é poderosa. E nós estamos vendo, são as últimas convocações, né? Então, o Pai está convocando. Eu vejo que o poder dessas ações é o quê? Os braços abertos do Pai. Enquanto os braços estiverem abertos, é ainda o momento em que aquelas prudentes, aquelas santas, aquelas sábias das virgens falam para as loucas: ide comprar azeite, porque o noivo está chegando. É forte. E veja que quando o noivo chega, pega elas desapercebidas. Olha, mais uma vez, a crise pega você desapercebido. E aí, Anderson, o noivo chega, leva a noiva e as virgens para as bodas do Cordeiro. Levando para as bodas do Cordeiro, a porta é fechada. E deixa eu dizer uma coisa, para finalizar. Eu acho que eu já falei até demais. A gente não gostou. Ó, Só se monta aí, pastor. ó, vou falar isso aqui. É simplesinho, é bem basiquinho, mas é só para guardar no coração. A porta, o noivo fecha. Aí quem bate lá fora? É os desapercebidos. Então, o que Deus está falando aqui com esse filho pródigo, com esse contexto que nós estamos observando? É que estas pessoas estão tendo as últimas chances de cair em si e se levantar, se colocar de pé. Ah, mas é porque ninguém vem me buscar. Ah, é porque o pastor não vem na minha casa. Ah, é porque o Anderson não vem pregar para mim. É porque a Nanda é crente, mas não falou do amor de Jesus para mim. Não há mais tempo. Não há mais tempo. O Senhor está usando os 4 ventos da terra. Os 4 cantos da terra estão clamando o campo profético de cumprimento. Eu nunca vi tanta gente dizendo que as profecias e a Bíblia estão se cumprindo. Nunca vi. Eu vejo católico, espírita, eu vejo pessoas de todos os níveis falando sobre isso. É gente no mercado, é gente na fila do açougue. Então, irmãos, é desculpa. Então, essas pessoas que vão ser pegas de surpresas vão chegar lá na porta e vão bater. E que porta é essa? A da oração, do clamor. E o Senhor vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Meu Deus. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Estas pessoas devem. Tem a segunda. A segunda vinda. A segunda vinda, né? É. A segunda vinda, ela é para o reino milenar. Aí é a segunda vinda que Cristo vai pisar lá no monte, aonde é a profecia que diz que o Senhor voltará. Porque o arrebatamento não é uma vinda. Não, quem vai é a igreja. Pegou? A segunda vinda é essa do quê? Do reino milenar. É a implantação do reino milenar. Que aí nós governaremos com ele. Né? Por 1000 anos. Só para finalizar, professor, Sim. só para mim conseguir entender. O mundo vai acabar. Ainda não. Porque só em Cristo vai ser ainda 1000 anos de reino. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Pegou? E nós estaremos... Nós estaremos salvos, governando com ele. Os reinos. Ó, pegou? Meu Deus. Nós governaremos com ele. Meu Deus, é forte demais. 1000 anos, a morte estará presa e Satanás estará preso. Os dois estarão presos. E no final eles serão soltos para serem lançados no lago de enxofre e fogo. E eles vão inaugurar o inferno. O inferno ainda não foi inaugurado, só depois de 1000 anos de reino. Meu Deus, olha aí, isso é fortíssimo, irmão. Lá no arrebatamento, lá no dia do nosso simpósio que nós vamos ter, nós vamos falar disso, de umas coisas piores. Vocês vão ficar com o cabelo em pé. É algo extraordinário. Não estou preparando algo que vai deixar a gente perturbado. Eu não entendo direito, mas as pessoas que já se foram e que não se renderam a Cristo estão aonde agora? Estão no Hades, que é um lugar, né, separado, aguardando o juízo final. Aguardando o juízo final. Mas
Sofrem. Porque a morte, ela já define. Se você morre condenado, você já está condenado. Se você morre salvo, você está salvo. Então, a morte é a sentença. Então, você vai para onde? Essa é a pergunta. Para onde estamos indo? Essa é a pergunta. Por isso que eu digo, esse rapaz aqui, ele decidiu ir para onde? Ele decidiu ir para os porcos? Não. Ele decidiu voltar para a presença do Pai. Ele falou, nem que eu seja recebido como servo. Tá pegando? Forte. Então ele está dizendo, nem que eu seja recebido como servo. Ele precisava do Pai. Claro. Pegou? Então, eu vejo que o filho resgata o nível de gratidão ao pai só depois que perde tudo. Então, só para desfecho, eu estou dizendo que tem muita gente que precisa perder tudo para chegar a resgatar a gratidão ao pai. Tem gente que é necessário estar passando o que está passando, ou que vai passar o que vai passar. Porque muitos empresários vão ficar no fundo do poço, na lama. Né? Juntos com os porcos. E só vão dar valor ao pai só depois de perder tudo. Então, esta crise, o que está acontecendo nesse texto aqui, é profético, é poderoso. Então, nós precisamos olhar e o quê? Resguardar Anderson. Por quê? Porque as virgens que estavam dormindo, que tinha azeite, elas dormiram. Tá pegando? Vou repetir. A igreja que foi arrebatada, ela também dorme. Mas quem desperta ela? O noivo. Só a anunciação. Então quer dizer o quê? Esta grande trombeta que está soando está despertando a igreja. É por isso que eu disse, Ana, que a igreja, ela está mais forte. Por quê? Ela está vendo que é o Cordeiro vindo. Vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem. Ai, meu Deus. Eu não aguento essas coisas. Tá pegando? Então, a igreja, Anderson, fica mais o quê? Altiva, mais firme, mais crente. E eu posso dizer a coisa que eu falei lá na igreja? Eu já falei para vocês lá na live, mas eu vou falar de novo. Eu vou falar o quê? Que eu nunca vi um propósito de Deus ser tão perfeito. Por quê? Está fazendo a gente virar crente dentro de casa. A gente tem que orar agora, Anderson. Vai para a igreja? Não, vamos para o quarto, orar dentro de casa. Aí eu queria ouvir um louvor, eu queria louvar. Vamos louvar lá no domingo na igreja. Não, vamos louvar em casa. Voltamos à essência. Porque crente tem que ser primeiro em casa, Anderson. Verdade. Tá pegando? Verdade. Tá cheio de crente que não é crente em casa, só é crente na igreja. Tá tudo errado. Aí Deus faz o quê? Vou dar uma chacoalhadinha. Vou dar uma chacoalhadinha só para fazer o quê? O meu povo se converter de verdade. Né? E nós temos ficado, né? Assim, de olhos, né? Atentos a essas coisas. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Né? Eu sei que essa mensagem, ela geralmente é diferente, é completamente oposta nesse sentido. Mas você percebe que a Bíblia inteira, ela tem passagens que falam sobre o que nós estamos vivendo. O próprio Bíblia diz que o início é revelado no fim. E o fim é revelado no início. A Bíblia é assim. Gênesis revela o começo e o fim das coisas. Sabia? Gênesis tem Apocalipse. Gênesis tem Apocalipse. E vice-versa. E vice-versa. Exatamente. Quando você lê, você percebe isso, antes. E a própria Bíblia deixa claro isso. Que existe o começo e o fim de todas as coisas. Aqui já não tem nada, né? Já está só nas trevas mesmo, né? Sim. Que aqui é o que começa e vem para cá, o início de novo. O início de novo. Então você percebe que o fim está anunciado no início e o início no fim. Então foi o que eu imaginei uns tempos atrás. Eu achei que eu estava errado, não vou nem perguntar pro pastor, senão vai me xingar. No livro de Efésios, lá fala sobre o mistério. Né? Fala do mistério.
lá no livro de Efésios, fala do mistério que Jesus ia revelar. E o maior mistério, ou grande mistério, seria o quê? Tudo converger para Jesus. Tudo se converger para Cristo. E isso será feito quando? Agora. Tudo vai voltar a se converger para Cristo. Por quê? Tudo é por Ele, para Ele e por Ele. Nele, por Ele e para Ele. São todas essas coisas. Certo? E no reino milenar, não vai ser tudo para Ele? Tudo por Ele? Tudo nele? Não é isso? Olha aqui, ó. Veja. A teologia fala muito sobre isso. Ó, aqui, ó. Vou só mostrar para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Só para terminar a ler. Eu já termino aqui, tá? Ó. Aqui, ó. E a terra era sem forma e vazia. E trevas havia sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, as faces das Águas. Certo? Então. Desculpa. Antes do que eu li está escrito: em princípio Deus criou os céus e a terra. É o versículo primeiro, certo? Em princípio. Sabe o que quer dizer esse princípio? Não. Jesus. Se você for olhar o original desse texto, o princípio, está falando sobre o princípio de todas as coisas, é Cristo. Porque ele foi o princípio mesmo. Jesus é o princípio. Veja, no livro de João, diz assim, ó: no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. No princípio ele era o Verbo. Quando Deus fala com Jó sobre o arquiteto de todas as coisas, onde tu estavas? Quando eu mandei com que o meu arquiteto medisse todas as coisas com um cordel. Quem é esse arquiteto? É Jesus. Ele é o arquiteto da terra. Ele mediu tudo. A terra, o globo, tudo. O peso. Meu Deus. Ele é o princípio. Esse texto aqui, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse princípio é Deus. Então tudo vai se voltar para ele, Jesus. Para o princípio. Tudo se volta para Jesus. Nada vai fugir desse princípio que é Cristo. Entende? E nós estamos vivendo o quê? Um grande momento de aqueles que estão desraigados, né? As ovelhas que estão perdidas, que estão sentindo o quê? O último momento de ser chamadas para voltar à casa do Pai. Estão sendo chamadas. Ó, você viu que os judeus estão clamando para o povo judeu voltar para Israel? Eles estão chamando os judeus para voltar para Israel, para reconstruir o terceiro templo. E eles estão dizendo que o Messias está às portas. Ó, irmãos, os judeus estão dizendo que o Messias está às portas. Tudo está se convergendo para o que está para acontecer. Mas, sinceramente, a gente está muito, assim, às vezes, achando. Né? Mas nós estamos sentindo. Né? Nós estamos sentindo. Anderson, eu vejo que nós estamos sentindo. Porque às vezes, Lê, a gente pode ter um pouquinho de dúvida, mas sentir não erra. E o Espírito não erra. O Espírito não mente. Amém? Amém, pastor. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com essa mensagem no coração de vocês. Que o Senhor possa falar sempre, né, na mesma unidade, no mesmo Espírito aqui com vocês, quando vocês estiverem, né, lendo o Evangelho, quando vocês estiverem refletindo a palavra dentro do quarto, aqui na mesa, em todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, né, que o Espírito Santo venha conduzir vocês em edificação, em tempo e fora de tempo. Né, porque nós estamos vendo isso, né, que é momento da gente clamar em todo o tempo, em fora de tempo ou em tempo. Amém? Amém, pastor. Deixa eu orar por vocês. Deixa eu abençoar essa casa, esse lar, essa família maravilhosa. Pai, eu quero te glorificar e te agradecer por esta palavra tão poderosa, por este momento aqui, Senhor, em família, e por estarmos junto com a família do Anderson, da Nanda, ó Deus, dos seus filhos, da sua casa, deste lar, que o Senhor tem abençoado de uma forma extraordinária. E eu tenho visto, Senhor, que é tempo de anunciar, ó Pai, que as coisas vindouras serão, Senhor, ó Deus, de fato, as últimas
ó Pai, chamadas para aquilo que nós, a igreja, estamos tão ansiosamente esperando. Por isso, meu Deus, ó Pai, todos aqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossas famílias, que estão, Senhor, dispersos, que estão dormindo, ó Deus, pessoas que estão, Senhor, desraigadas, estão afastadas, Deus, que estão longe da sua vontade, Pai, que estão vazias, que foram pegas de surpresa com essa crise. Estão, Senhor, ó Deus, foram pegas de calça curta, Senhor. Pai, que eles possam ter um momento de cair em si e que eles possam se colocar de pé. E que esta família seja um celeiro do pão. Que este lugar seja um celeiro de bênção. Que aqui seja um hospital. Que esta família tenha palavra, tenha pão, que tenha, Senhor, alimento para alimentar estas pessoas, Deus. Que estão, Senhor, desraigadas, que estão, Senhor, precisando, ó Deus, de um foco, de um direcionamento, precisando, Pai, ó Pai, de uma instrução, de voltar à casa do Pai. Muitos vão voltar, Senhor, sem identidade. Muitos vão voltar, Senhor, querendo ser servo, querendo servir. Mas nós bem sabemos que na sua presença, Deus, nós temos, ó Pai, uma herança. E essa herança é de filhos. Por isso eu profetizo em nome de Jesus que este celeiro será celeiros de filhos. Vão gerar filhos aqui neste lugar. Este terreno será celeiro de filhos. Eu profetizo em nome de Jesus. Pai, esta palavra eu quero liberar nesta noite aqui sobre este lugar, sobre este terreno, sobre este bairro, sobre esta região, que aqui vai gerar muitos filhos. Pai, filhos de tal forma, Pai, que nós vamos nos surpreender com esta grande herança que o Senhor tem para este lugar. Por isso eu profetizo sobre esta casa. Por isso eu profetizo sobre esta promessa. Eu profetizo sobre esta casa, Senhor, ó Deus, sacerdotal, a vida do Anderson, a vida da Ananda. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca de pé, Senhor, esta família. Liberta, Senhor, ó Deus, este povo que está, Senhor, Deus, caído. Este povo que está fraco. Este povo que está, Senhor, abandonado, Senhor. Mas quebra, Senhor, todas as correntes do mal. Porque não há nada, Senhor, que possa resistir, ó Deus, contra a Tua palavra, em nome de Jesus. Queremos profetizar, ó Deus, que as bênçãos dos céus estejam sobre esta casa, sobre esta família. Resguarda, assim como o Senhor tem resguardado. Protege, livra-os de todo mal, de toda praga, de toda peste, de todo mal, Senhor, que assola, Senhor, esta nação. Nós oramos e abençoamos, Senhor, esta casa. Eu abençoo estes filhos, todas as crianças, Senhor, que estão debaixo desse teto. Eu quero abençoar os vizinhos de cima, os vizinhos da direita, da esquerda, ó Deus, os vizinhos de trás. Pai, abençoe estes porteiros, estes homens que têm trabalhado incessantemente para atender, ó Pai, a necessidade deste condomínio. Abençoe a cada funcionário, a cada família deste prédio. Abençoe a cada pessoa, Senhor, que de uma forma, ó Pai, indireta seja abençoada. Eu quero, Senhor, orar e abençoar este lugar. Que esse seja um celeiro de bênção, porque aqui se contaminando, algumas pessoas podem proliferar, ó Deus, ó Pai, toda esta maldição. Mas nós repreendemos no nome de Jesus todo o mal e declaramos que em nome de Jesus, ó Pai, as bênçãos dos céus estão sobre este terreno, sobre esta família, sobre esta casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Deus abençoe. Isso é forte, hein? Ai, não pode pagar essa luz aí.